Fantástico traz agora um retrato preocupante da Polícia Civil brasileira. Com a violência se espalhando pelo país, o combate ao crime exige uma polícia presente, bem equipada. Mas nossos repórteres encontraram um quadro bem diferente. Em muitos estados falta delegado. Às vezes falta até delegacia. Ou então ela existe, mas está caindo aos pedaços. Eu acordo 2h30 da manhã. Sofrimento, para sair de casa, para ir resolver uma coisinha, tem que viajar, sofrer muito. Seu Aurito, 60 anos, agricultor, há quase um ano enfrenta uma jornada frequente. São 103 quilômetros por estrada de terra, debaixo do sol escaldante no sertão do Piauí. Indo ladeira e poeira. Depois da bicicleta, mais 1h30 de van até Paulistana, onde fica a delegacia mais próxima. As terras de seu Aurito estão sendo invadidas. Aí a gente tem que deslocar na distância dessa. É difícil. Difícil, mas o Piauí não é exceção, é regra. Campo Grande. Um homem chega em casa e é rendido por um assaltante. O carro levado pelo bandido foi encontrado dias depois em Bonito. Esse carro ele é 100% importante para mim. Ele é o meu ganha-pão. Eu dependo dele para trabalho, para tudo. Apesar de o carro ter sido localizado, o franciscano, que é feirante, agora depende de carona para conseguir trabalhar. Desde setembro, ele tenta trazer o veículo, que depende de uma perícia em Bonito, para ser liberado. Só que a cidade não tem perito. Se não tivesse encontrado ele, eu até entenderia. Mas o carro foi encontrado. É essa a minha chateação. Em Mato Grosso do Sul, pouco mais da metade das vagas de perito está preenchida. Uma em cada 4 cidades no estado também não tem delegado. A falta de estrutura pode custar vidas. Há 2 anos, o investigador Anderson foi assassinado por um preso ao entrar na cela de uma delegacia. Ele fazia o plantão sozinho. Era arriscada essa profissão, eu sei que é arriscada, mas é arriscada quando você faz uma operação, quando você está na rua, não assim dentro da delegacia. No estado de São Paulo, 40% das cidades também não tem delegado. E 80 prefeituras emprestam servidores para delegacias. A lei autoriza a convocação de leigos para o trabalho de escrivão. Temos aqui auxiliar de serviços gerais, porteiros, temos oficial administrativo, professores, tem de tudo um pouco. Essa não é a solução adequada. Porque para ser um policial civil, precisa de uma qualificação adequada e mexer com a investigação precisa de continuidade de qualificação e uma formação profissional muito específica. O improviso também reina em Piripiri, no Piauí. Imagine ficar nesta microcela, numa temperatura que chega perto dos 40 graus. É exatamente o que está acontecendo agora com esses presos. Além disso, vejam só a situação do outro lado do carro. Muito lixo e o cheiro aqui é insuportável. Não é que nem para animal o lugar desse aqui. Tem água, não tem como uma pessoa nem respirar direito aqui, ó. A justiça sabe dessa situação. Um juiz determinou que o Estado construa uma nova cadeia, mas permite que os presos fiquem 14 horas nestas celas. Bota a mão que queima o dedo aqui, assim. A gente sabe que, de certa forma, alguns direitos fundamentais de vida acabam sendo relegados ao segundo plano por falta de estrutura do Estado. Praticamente todas as delegacias do interior de Mato Grosso do Sul mantêm presos em celas precárias. Prédios caindo aos pedaços são um risco também para os policiais. Drogas apreendidas ficam na cozinha, nas celas e até na sala do escrivão. Coronel Sapucaia é uma cidade dominada por traficantes. A delegacia fica bem na linha de fronteira com o Paraguai. Essa localização deixa o prédio e quem trabalha nele muito vulneráveis. No ano passado, os bandidos atacaram essa delegacia a tiros de fuzil. As marcas ainda estão na parede, dá para ver aqui. E se a gente for mais para dentro, encontra outros sinais desse ataque. Nessa parede, um dos tiros acertou bem aqui. Desse lado fica a sala do delegado e desse a sala da escrivã. Por sorte, no dia do ataque, nenhum dos dois estava trabalhando. Aqui, ninguém dorme tranquilo. É a necessidade de colocar um colete, né, a prova de bala, na cabeceira da cama, para poder
se defender, dormir mais tranquilamente ou pelo menos com menos medo, né? Aqui só tem um investigador por turno. A escrivã é a Ramona, só que ela não é policial. Eu sou auxiliar administrativa da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, né? Exercendo a função há 4 anos de escrivã ad hoc. O Código de Processo Penal permite que, em situação de emergência, o delegado escolha qualquer pessoa para assumir a função. É o chamado escrivão ad hoc. A emergência em Coronel Sapucaia já dura 4 anos. E é de Ramona a missão de cuidar de todos os inquéritos da delegacia. Quem toca o dia a dia é o escrivão, né? Quer dizer, que manda fazer diligência, que pede perícia, que recolhe, que encaminha a documentação. Todo esse trabalho é do escrivão, né? Sim, seria, né? E é o trabalho que você faz? Ultimamente, sim. Esse tipo de sobrecarga se espalha pelo Brasil e tem um preço alto. A primeira delegacia de Campinas é a que registra o maior número de boletins de ocorrência em toda a América Latina. São mais de 14 mil por ano. Desse total, só 5%, mais ou menos 700, são convertidos em inquéritos. A prioridade é sempre para os casos mais graves. Todo o restante vai direto para o arquivo, porque a polícia não tem estrutura para abrir uma investigação. Nós temos que priorizar, sabe? Não temos condições de dar o atendimento que seria nossa obrigação a todas as pessoas que se dirigem aqui e reclamam de um furto, de um roubo. Em São Paulo é comum que delegados respondam por várias cidades. Em março, o governador Geraldo Alckmin disse que mandar delegados para os municípios pequenos é desperdício. Se você colocar um delegado numa cidade de 1.000 habitantes, ele vai pescar. Não tem o que fazer. Menos de um mês depois dessa entrevista, o delegado Davi Ferreira morreu num acidente. Ele viajava para cumprir uma 3ª jornada. Ele estava em Rio Preto e que passou por uma outra delegacia e estava dirigindo para Fernandópolis. No Piauí, 68 delegados têm que dar conta de 223 cidades do interior. O Ramon é um recordista. A missão dele era cuidar de 13 delegacias. Só consegui, infelizmente, ir em 4, durante esse período que eu estou aqui. Em protesto, ele e outros 19 colegas entregaram os cargos de delegados regionais. Agora, só viajam em algumas exceções. Mas em casos de crimes graves, como homicídio, como estupro, a gente tem que se deslocar para poder fazer a cena do crime. E a delegacia, infelizmente, a gente fecha as portas. Em Coronel Sapucaia é a mesma coisa. Quando o investigador precisa ir ao fórum, a delegacia fecha. Os presos ficam sozinhos. Em algumas delegacias do Piauí falta até comida. Minha família vem deixar já para almoço e janta. Eu divido com quem está aqui que não tem alimentação. Se não fosse os que estão aqui na cela, tá uns 3 dias sem comer. Despesa com alimentação fica a cargo do governo do estado, da Secretaria de Segurança Pública. Por vezes, os próprios presos, eles preferem que a própria família leve essa comida para eles. Desconheço qualquer existência de contrato de alimentação para presos em delegacia. Falta de tudo. Chega ao ponto de faltar papel, impressora, computador. Muitas vezes o delegado sequer tem uma viatura para se deslocar. De cada 10 vítimas de crime no Brasil, apenas 3 comunicam à polícia. Hoje a população, até mesmo, ela deixa de ir nas delegacias registrar a ocorrência. Porque ela sabe muitas vezes que aquele crime, que às vezes não é um crime que vai dar repercussão, não vai ser investigado. A quem interessa o sucateamento da Polícia Civil? Certamente é os corruptos, os corruptores, o crime organizado em todas as suas nuances, a criminalidade em geral. Metade de todos os processos criminais só é aberta porque a polícia prende o culpado em flagrante. Quando se depende de investigação, a Polícia Civil só descobre o autor do crime em 8% dos casos. E apenas 4 a 5% levam a uma condenação. O professor de Educação Física, Sinomar Nardim, foi assassinado em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Isso foi há quase 2 anos. O inquérito até hoje não foi concluído. Tem uma solução, pelo menos, pra gente, né? Porque eu tô sofrendo. A gente espera uma resposta, né, da polícia, né, pra gente ter uma certeza, né, do que foi que aconteceu, porque até então a gente não sabe de nada, fica esse vazio, né?
Em Camapuã, no Mato Grosso do Sul, a operária Ana Cláudia da Cruz foi violentada, torturada e morta. Aconteceu há 2 anos. O inquérito só foi concluído no fim de setembro. Camapuã tem delegado, mas ele também cuida de outras 2 cidades. Eu vou na polícia, eles falam, não, fica tranquilo que nós vamos pegar aqui. Só que hoje, tipo assim, o suspeito nem aqui não mora mais. Já sumiu, ninguém sabe nem o paradeiro. O secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado fez uma promessa. Nós estamos realizando concurso para a Polícia Civil. Até 2018, seguramente, todos esses municípios, os 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul, terá o seu delegado. O quadro da Polícia Civil do Estado de São Paulo foi idealizado em 1994. Hoje, não só não houve acompanhamento do crescimento populacional, como o quadro diminuiu. Temos um déficit de hoje de quase 13 mil policiais. O secretário de Segurança Pública de São Paulo diz que vai haver concurso e que a Polícia Civil cumpre o seu dever. A Polícia Civil de São Paulo está a anos-luz das demais polícias do país e muito longe de estar sucateada. Ela continua sendo uma polícia eficiente, uma polícia profissional e uma polícia que produz resultados espetaculares. O secretário diz também que não existe risco de os funcionários municipais emprestados a delegacias cometerem erros por não serem policiais. Esses funcionários de prefeitura, eles não exercem atividade policial. Essa atividade policial é indelegável. Eles exercem uma atividade administrativa. Então, não há mesmo nenhuma hipótese de que eles cometam um erro ou qualquer infração no âmbito de atividade policial. E ele nega que o acúmulo de cidades por um mesmo delegado seja um problema. Ele recebe uma gratificação para acumular e ele é voluntário para realizar essa tarefa. É uma tarefa até que os policiais apreciam resolver, porque esses municípios normalmente têm índices de criminalidade muito baixos. Sabemos da carência de efetivo no interior, mas estamos realizando ações planejadas para que essa carência venha a ser suprida ao longo dos anos. Nós temos um planejamento de reformas, reparos e construção de novas unidades policiais. Para o presidente da Federação dos Policiais Civis da região Sudeste, o dinheiro que os governos deixam de investir na polícia pode gerar um prejuízo muito maior. É uma economia que vai gerar gastos públicos de toda a ordem, seja em hospitais, seja familiar, seja político, e o Estado deve muito à sua população nesse quesito.